Eu gostaria de trazer para você hoje uma palavra a respeito de um texto muito simples, mas muito profundo. Um versículo apenas. Está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios 13, 13 nos fala sobre as virtudes cristãs, a fé, a esperança e o amor. O texto diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, todos vocês sabem, amém? E quem é o apóstolo Paulo? É aquele que gosta de falar muito, gosta de escrever muito. Não sei se vocês se lembram, ele gosta de pregar muito. Certa vez um rapaz caiu da janela porque Paulo pregava tanto, não acabava, que ele caiu no sono. E depois que socorreram o rapaz, Paulo continuou pregando o resto da madrugada. Quando Paulo vai descrever uma doutrina, ele usa muitas palavras, muitos sinônimos, ele procura as melhores palavras, os melhores argumentos. Mas quando ele foi descrever as virtudes mais importantes, ele foi tão simples e tão direto. É a fé, a esperança e o amor, só isso. Então, quando ele resumiu dessa maneira, significa que estas são realmente as mais importantes. Amém? Ele podia ter falado de muitas virtudes, existem muitas virtudes cristãs, não existem? Ele podia ter falado de muitas outras, mas ele escolheu falar da fé, da esperança e do amor. Então isso significa que você deve prestar atenção nisso. Você deve olhar para a sua vida e analisar, pedir que Deus te ilumine para você entender como é que está a sua vida nessas três áreas. Porque se você estiver bem na fé, se você estiver cheio de esperança, se você estiver caminhando em amor, vai estar tudo bem com a tua vida. Porque esse é um resumo de tudo que a gente deve fazer na vida. Amém? Li certa vez num livro de um escritor do passado, Chesterton, e ele dizia o seguinte, que as virtudes dos moralistas são tristes, mas as virtudes cristãs são alegres. O que ele estava querendo dizer? Não quer dizer que essas virtudes moralistas sejam erradas. Por exemplo, é bom não roubar, não é? Está certo não roubar? Mas o simples moralismo são virtudes tristes, ou seja, elas não exigem muita coisa de você. Elas não demonstram muita coisa para você. Se você não rouba, você não faz mais do que obrigação, gente. Concorda comigo? Agora, essas virtudes cristãs que ele diz que são alegres, o que ele estava querendo dizer? Existe muita vida nisso daqui. A fé, a esperança e o amor são sinais de que você tem um relacionamento vivo e profundo com Deus. Isso não é qualquer um que pode expressar. Não roubar, não matar, muitas pessoas aí fora, sem Jesus, fazem até melhor do que a gente. Não mentir, enfim, muitas pessoas conseguem ter um comportamento bastante adequado à civilidade, não é? Mas a fé, a esperança e o amor, não é possível você ter de qualquer maneira. Não é possível qualquer um expressar isso de uma maneira profunda, se não for pelo Espírito de Deus. Se não for fruto, resultado de uma vida com Deus. Então a gente precisa refletir sobre essas três virtudes. Inclusive porque lá fora, no mundo hoje, as pessoas exaltam virtudes que não são nem virtudes. Vocês já notaram como hoje em dia se fala bem de coisas que não se devia falar bem? Então a pessoa quer dizer que alguém é muito legal, quer elogiar a pessoa, ele é muito louco. Né? Como louco agora é sinônimo de coisa boa. Né? E muitas outras coisas bem piores do que essas são vistas como virtudes. As pessoas se gabam de fazer certas coisas que não são virtudes. São erros, são pecados, são vícios, são falhas de caráter e as pessoas falando disso como se fosse grande coisa. Então, Paulo nos traz aqui uma direção sobre o que é mais essencial. Um bom alicerce para a tua vida, um bom fundamento para que você consiga estabelecer todo o rumo da tua vida. A fé, a esperança e o amor. E eu quero falar então sobre cada um deles, amém? Em primeiro lugar, obviamente, seguindo a lógica do texto, é a fé. A fé nos nossos dias, ela não é citada como uma virtude.
No mundo, as pessoas não vão dizer que ter fé é uma coisa muito boa. Ao contrário, muitas vezes você vai ver a fé sendo retratada como se fosse uma coisa de gente fanática. Aqueles loucos lá, fanáticos, religiosos, atrasados. É coisa de gente sem cultura. Se a pessoa tivesse culturas, ela não precisaria recorrer à fé. Se a pessoa fosse inteligente, ela não precisaria recorrer à fé. E muitas vezes você vai ver isso aí fora. Mas a Bíblia nos diz que a fé é o fundamento para a tua vida. Então nós vamos ver que fé não é somente para quem está desesperado. Não é somente para os pobres, é também para os pobres. E graças a Deus que os pobres podem ter fé. Porque através da sua fé, eles superam e muitas vezes em muito aqueles que têm recursos no mundo. Amém? Nós vemos pessoas vivendo em situação difícil e realmente, muitas vezes, os mais necessitados é que vão expressar mais fé. Porque eles não têm assistência do governo, eles não têm os recursos naturais e eles vão buscar em Deus. E muitas vezes nos países em que há muita prosperidade, muita tranquilidade, as pessoas se acomodam e acham que não precisam de Deus. Mas isso não quer dizer que a fé é uma coisa para gente sem cultura, ou que exista uma oposição entre fé e inteligência. De maneira alguma. Quando você está andando pela fé, você está conhecendo um nível que muitas vezes as pessoas mais inteligentes e cultas do mundo não conhecem. Porque Deus nos fez como seres espirituais. E através da fé você conhece o mundo espiritual. Amém? Então, a fé não é coisa para quem está apenas desesperado. A Bíblia nos retrata a fé de uma maneira muito diferente. Eu quero mostrar alguns textos para vocês. Primeira coisa que eu queria dizer é que a fé traz paz com Deus. A fé faz com que nós tenhamos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Paulo está dizendo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É pela fé que a gente começa. É pela fé que a gente entra no relacionamento com Deus. É pela fé que nós somos justificados. É pela fé que você pode hoje estar aqui e falar com Deus. E Deus está te ouvindo. É pela fé que você ora e Ele está falando com você. É pela fé que você entra no trono, diante do trono de Deus. É pela fé que você sai do limite natural, sai do limite dos teus recursos e você então pode ter paz com Deus. Porque através da tua fé, você foi justificado. Através da tua fé no sangue de Jesus, você foi justificado, você foi salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Amém? A fé é o fundamento da vida. Abacuque 2:4 diz, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Como é que você vive? É pela fé. Não é pela tua inteligência. Embora você seja muito inteligente, amém? Sim ou não? Tem alguns que ficaram assim, sim ou não? Você tem inteligência, mas ela não é o fundamento da tua vida. Você tem saúde, mas não é o fundamento da tua vida. Você tem dinheiro, mas não é o fundamento da tua vida. O fundamento da tua vida é a tua fé. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Ainda em Hebreus 10:38 diz assim, todavia o meu justo viverá pela fé, viverá pela fé. A fé não é um socorro para momentos de angústia somente. A fé não é um seguro que a gente tem para que eu viva do meu jeito e aí, se nada der certo, eu corro para Deus e peço a sua bênção. Não é assim. Infelizmente, muita gente vive desse jeito. Infelizmente, muitas pessoas veem a vida cristã desse jeito. Eu vou seguir a minha vida, eu sigo pelos meus recursos, mas quando der errado, aí eu vou para a fé. Como as pessoas dizem, né? E eu sempre digo que é uma expressão muito errada, quando as pessoas dizem assim, pastor, o negócio está tão sério, agora é só orando mesmo. Quer dizer, agora que vai orar, né? Na hora que deu tudo errado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você vai viver pela fé. Você acordou hoje pela fé, amém? Você levantou da tua cama, acreditou que ia chegar aqui, que ia poder louvar a Deus, é pela fé. E tudo que nós fazemos é através da nossa fé. A fé também traz bênçãos maravilhosas de Deus, como a saúde. Por exemplo, lá em Mateus 9:2 nós vemos
E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E logo a seguir ele foi curado. A fé te coloca diante dos recursos inimagináveis. Porque todos os recursos naturais, ainda que as pessoas tenham muito, como eu acabei de citar, nos países mais desenvolvidos, e as pessoas têm todo o conforto e segurança que eles precisam, ainda assim os recursos são finitos, são pequenos. Ainda assim você pode viver na Suécia, na Noruega, você pode ter o melhor sistema de saúde do mundo, mas existem doenças que os médicos não podem curar? Sim ou não? Existem doenças que o dinheiro não pode resolver. Nós estamos vendo agora na pandemia. Pessoas ricas, com muito dinheiro, muitos recursos, estão morrendo. Porque nem sempre os recursos naturais são suficientes. Mas pela fé, você tem diante de você, se abre a possibilidade de recursos ilimitados. O que é que esse paralítico podia fazer? Do ponto de vista natural. Qual é a cura para um paralítico? Até hoje não temos. Mas Deus tinha. E quando ele encontrou Jesus, e ele colocou a sua fé em Jesus, ele recebeu uma bênção maravilhosa e foi curado. Amém? Então, ande pela fé. Viva pela fé. A fé não é só para o momento difícil, é para viver através dela. E através da fé nós temos recursos inimagináveis. Amém? A fé também amplia a sua perspectiva de vida. 2 Coríntios 5,7 diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A fé amplia a sua perspectiva de vida, ou seja, ela faz com que você veja além do que os outros podem ver. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. É muito mais profundo do que o mundo físico. E pela fé, você pode acessar todas essas coisas. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção de coisas que não vemos, fatos que não vemos. Fatos que não vemos. Então, pela fé, você é deslimitado. Porque você não vai simplesmente andar pelo natural, você não vai andar pela sua mente, mas você vai poder ter acesso ao mundo espiritual e a tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? E por fim, a respeito da fé, a fé te diferencia daqueles que andam sem Deus. A fé é o que faz você ser diferente do mundo. Eu sempre ouvi dizer que, desde que eu me converti na igreja, diziam que nós tínhamos que ser diferentes. E que a gente tem que ser diferente do mundo. E aí muita gente pensa que ser diferente é usar um terno xadrez, é as mulheres usarem um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de cabelo, não usar maquiagem que as mulheres usam lá fora, etc. E ser diferente é se vestir diferente. Deus não quer que você seja diferente nisso. Ele está dizendo que nós precisamos ser diferentes no coração, interiormente, amém? E é a fé que faz você ser diferente. Lá em Lucas 18:8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está falando sobre o tempo do fim. Ele diz assim: olha, no final dos tempos vai ser um tempo tão difícil que muitos não vão ter fé mais. Mas você vai. E é isso que vai fazer a diferença entre você e o resto do mundo. Enquanto o mundo vai esfriar, enquanto o mundo está se desviando de Deus, enquanto o mundo está deixando de buscar a Deus, você está andando na fé, amém? E você pode aplaudir a Deus por isso? A segunda virtude que Paulo nos fala aqui é a esperança. E a esperança é outra virtude desfigurada. Como nós somos ingratos com a esperança. Nós falamos dela como se fosse uma coisa de segunda classe. Possivelmente, se em vez de termos o texto de Paulo, eu pedisse para cada um de vocês fazer uma lista das 3 virtudes mais importantes, a maioria talvez não colocasse a esperança como uma das principais. Porque até nós que somos cristãos, falamos da esperança como se fosse um segundo nível. Nós achamos às vezes que esperança é o oposto de fé.
Se alguém diz assim, não, eu tenho esperança, a pessoa diz, não, esperança não, eu tenho fé. Porque eu sou crente, então eu tenho fé. Como se esperança fosse dúvida. Quando a gente diz assim, eu tenho esperança que aconteça, parece que a gente está dizendo assim, eu duvido, eu não sei se vai acontecer. Não é isso? Muitas vezes, dizer que você só tem esperança e não fé, parece que você está dizendo assim, eu não tenho muita certeza, eu estou duvidando um pouco. Mas a Bíblia não fala mal da esperança, ela fala bem da esperança. A Bíblia não diz que esperança é dúvida. A Bíblia diz que esperança é a fé de longo prazo. Esperança é aquela fé que perdura e que faz com que você continue crendo, mesmo quando algo vai acontecer só daqui a muito tempo. A fé, ela pode ser usada imediatamente. Creu e foi curado, levantou naquela hora. Isso é crer, isso é fé. Mas quando você sabe que algo vai estar no futuro, você vai receber uma bênção de Deus no futuro, você sabe que você tem uma salvação esperando por você na vida eterna. Quando você sabe que Deus vai te abençoar amanhã, depois e depois. Quando você está passando por um problema que não foi resolvido ainda, mas você sabe que lá na frente ele vai ser. Isso é esperança. É uma fé de longo prazo. É uma fé que não é para resolver um problema imediato. É a fé de quem olha para o futuro com otimismo, com alegria, com esperança. Amém? Para você entender o quanto a esperança é importante, é só você pensar no oposto. O que é o oposto de fé, de esperança? Desespero. Você já viveu uma situação desesperadora? Você já se sentiu desesperado? Você já viu alguém desesperado? É bom isso, gente? É terrível. Esperança é algo maravilhoso. E quando Paulo foi fazer a síntese dos fundamentos da vida, das virtudes mais importantes, a primeira coisa que ele falou depois da fé foi a esperança. E você precisa ter esperança. Eu quero mostrar para você então alguns textos na Bíblia que mostram a importância da esperança. A esperança prepara o caminho da fé. Abraão, lá em Romanos 4,18 diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, ou seja, ele teve esperança quando as circunstâncias não indicavam que ele devia ter. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele esperou contra a esperança e por isso ele pôde crer. Ele esperou quando a situação não era fácil. Ele esperou quando os dados lá fora eram difíceis. Quando você lia as notícias e não eram boas. Quando você olhava para os dados da realidade e a situação não era boa. Mas ele esperou contra a esperança e por isso ele pôde ficar firme na sua fé. Então a esperança prepara o caminho da fé. A esperança traz equilíbrio. Veja o que diz Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde. Quem é que já andou confuso? Quem é que já se sentiu confuso? A esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quem tem esperança não anda atribulado, não anda temeroso em relação ao futuro, não anda perturbado, você tem equilíbrio. A esperança não confunde. As pessoas estão perdidas, estão num estado emocional terrível aí fora. As pessoas hoje em dia estão sofrendo ataques nas suas emoções de todo lado, estão ficando confusas, estão perdendo o equilíbrio emocional, estão perdendo a coerência nas coisas. Por quê? Porque não tem esperança. Quem tem esperança olha para o futuro com tranquilidade, está em paz. E quem está em paz tem equilíbrio, amém? Pode aplaudir. Outra verdade que a Bíblia nos ensina sobre a esperança e que muitas vezes nós não pensamos é que ela está associada ao poder do Espírito. Repete comigo, a esperança está associada ao poder do Espírito. Quando a gente pensa no poder do Espírito, pentecostal, né, Marlena? O que a gente pensa? A fé. A gente só pensa na fé. Raramente você vai pensar na esperança ligada a uma bênção que vem pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Mas a Bíblia diz sim. Veja bem,
Romanos 15, 13. Diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, alegria, não é? E paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito. Você pode ser rico, cheio de esperança, se você for uma pessoa avivada, se você está andando no Espírito, se você está buscando a Deus, se você está enchendo a sua vida do Espírito Santo, porque é o poder do Espírito que te dá esperança. Quem nunca experimenta o poder do Espírito, vai ter dificuldade em ter esperança, porque ele vai tirar a esperança de onde? Do seu próprio coração? Das suas emoções? Da sua cabeça você vai tirar a esperança? Se você não experimenta o poder de Deus, hoje você vai ter esperança de que amanhã as coisas vão continuar bem? Não. Agora, quem anda no Espírito, quem é cheio do Espírito, quem experimenta o poder do Espírito Santo, não tem medo de nada. Não tem medo do futuro, porque sabe que Deus está presente na sua vida. Sabe que Ele é o teu companheiro, sabe que Ele está falando contigo, Ele está te orientando, Ele está te mostrando o que Ele tem para a sua vida, quais são os planos que Ele tem para você. Você está vivendo uma comunhão íntima, perfeita com Deus, você está cheio do Espírito, está experimentando o poder de Deus. Você vai ter esperança ou não vai? Vai. Por isso, esperança também é fruto de uma vida cheia, uma vida plena do Espírito Santo. Amém? Outra marca da esperança é que ela transcende a visão terrena. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja o que Paulo está dizendo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A esperança que nós temos, ela tem a ver com amanhã, ela tem a ver com a gente crer que nós vamos enfrentar os desafios dessa vida aqui e vamos ser vitoriosos. Significa que eu posso ser otimista em relação ao meu futuro, significa que eu não preciso ter medo do dia de amanhã, não tenho que ter medo do envelhecimento, não tenho que ter medo da morte, mas ela vai muito além, ela transcende os limites terrenos. Amém? Porque a nossa esperança é eterna. Acima de tudo, a nossa esperança está no fato de que, lavado pelo sangue de Jesus, nós temos vida eterna com Jesus. Aqui nesse mundo, Jesus mesmo disse que nós poderíamos passar por lutas, por momentos difíceis, por aflições. Mas a nossa esperança está em Deus. Aqueles cristãos que eram lançados aos leões e cantavam enquanto eram mortos. E declaravam a sua fé quando eram condenados à morte. O que eles estavam declarando? Que eles tinham uma esperança eterna. E aqui eu quero fazer um convite a você, para você refletir um pouquinho. Nós temos nos últimos tempos sido bombardeados com uma mensagem cristã muito imediatista. Os cânticos antigos, na época que eu me converti, quase todas as músicas falavam do céu. E hoje a gente quase não fala do céu. A gente está preocupado em saber o seguinte: se eu estiver buscando a Deus, eu vou poder pagar minha conta da semana que vem? Eu vou resolver meu problema? Eu vou conseguir tirar minha empresa do buraco? Eu vou conseguir salvar meu casamento? É isso que as pessoas estão pensando. E Deus abençoa também aqui, amém? Mas a gente não está perdendo um pouquinho de vista o céu, não? Será que a gente não está esquecendo que, acima de tudo, a gente tem vida eterna na presença de Deus? Há tantas bênçãos, tantas coisas tremendas relatadas na Bíblia a respeito da vida eterna, e a gente parece que não está se importando com isso. Parece que a gente não está desejando o céu mais, gente. A gente está desejando a bênção de Deus aqui. Mas a sua esperança tem que transcender a vida aqui. Amém? A nossa esperança é eterna. Sabe? Quando a gente vai, por exemplo, no enterro de uma pessoa, no velório de uma pessoa cristã, existe sempre a tristeza daquele momento de partida. Mas tem que ter um pouco de alegria também. Tem que ter aquela esperança de a gente saber que a pessoa está na presença de Deus e que todos nós também vamos.
A gente não pode olhar para o envelhecimento e a possibilidade da morte como uma coisa triste, como fim, como uma coisa melancólica, gente. Eu tenho visto um monte de crentes que começam a envelhecer, começam a ficar melancólicos. Estão sem esperança. Porque se a sua esperança está somente nesse mundo, quanto mais velho você fica, mais triste você tem que ser. Sim ou não? Você tem menos tempo. Muitas vezes o tempo de vida, a qualidade da vida que a gente tem na velhice vai diminuindo, a sua força física, sua saúde. Financeiramente, as pessoas muitas vezes passam por mais dificuldades, não tem toda aquela jovialidade para correr atrás das coisas. Então, se você não tem esperança em Deus, quanto mais velho você fica, mais triste você tem que ser. Na verdade, você devia ficar desesperado, porque está acabando. Mas se você crê em Deus, se a sua esperança está em Deus, se você crê em Jesus, se você crê na vida eterna, se você crê que Jesus vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, como é que a gente pode não ter esperança e não ter alegria na vida eterna? Como é que a gente pode esquecer que o céu é o nosso destino? A nossa esperança inclui a bênção de Deus aqui, mas é uma esperança eterna, amém? Glória a Deus. Mas você tem certeza disso? Qual é a garantia que a gente tem? Como é que a gente pode ter certeza de algo que a gente não viu, a gente não sabe nem muito bem como é que é? A garantia da nossa esperança é a ressurreição de Jesus. 1 Pedro 1,3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque Jesus ressuscitou, a sua esperança é viva, não é ilusão, não é conto da carochinha, não é uma coisa que a gente fala só para alimentar um pouquinho o seu otimismo, não é uma muleta emocional. A nossa esperança é viva, não é ilusão, porque Jesus ressuscitou, venceu a morte. As pessoas não dizem, a morte ninguém sabe, ninguém nunca voltou. Sim, Jesus voltou, venceu a morte e está hoje à direita do Pai, intercede por nós. E a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa esperança. Você tem uma esperança viva, amém? Amém, glória a Deus, porque nós temos fé, temos esperança, mas também temos a terceira virtude, que é o amor. E eu queria falar para vocês especialmente sobre essa, porque a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus é fé, não diz que Deus é esperança, mas diz que Deus é amor. E Paulo, quando selecionou as 3 virtudes, ele deu um destaque para o amor. Ele disse assim, agora permanecem a fé, permanece a esperança, permanece o amor. Essas 3, mas a maior delas é o amor. E por que o amor é maior do que a esperança, maior do que a fé? Um dia você não vai ter mais esperança, sabia? Não porque você vai ser desesperado, mas porque a sua esperança terá se concretizado. Quando nós estivermos na eternidade diante de Jesus, eu não vou ter esperança nenhuma, vai estar tudo bem. Eu não vou esperar nada, eu vou estar vendo, face a face. Eu não vou ter fé, como eu tenho hoje. Fé é ver o que é invisível, é ver o que está fora do limite natural. Eu vou estar olho a olho, cara a cara com Jesus, face a face. Então naquele momento eu vou estar vendo a Deus, eu não vou estar crendo que Deus existe, eu vou estar vendo Deus. Eu vou estar concretizando tudo isso. Aquilo que vai permanecer por toda a eternidade é o amor, que é o vínculo entre nós e o nosso Deus. E o vínculo entre nós também. Deus é amor, Ele nos criou porque Ele nos ama. Ele nos criou para se relacionar, para exercitar o seu amor. E nós vamos viver eternamente uma vida de amor. Amor pleno, perfeito, com o nosso Criador, com o nosso Pai Celeste, com Jesus. Uns com os outros, porque seremos eternamente irmãos em Cristo. Família de Deus. Então o amor, ele nunca vai passar. Ele é para já e é para o futuro, é para toda a eternidade. Mas é assim que as pessoas falam do amor? Pensa um pouquinho na palavra amor aí fora. Gente, não significa nada
significa tanta coisa que não significa nada. Porque usam a palavra amor para qualquer coisa, qualquer banalidade é amor. Eu amo chocolate. Não, você gosta de chocolate. Amor é uma palavra tão profunda que Deus se permite ser definido por ela. Deus é amor, a Bíblia diz. Mas a gente trata como se fosse uma coisa banal. Muitos só veem através de uma caricatura, uma virtude reduzida, aquela versão romântica só do amor, romantizada, não é? Aí muitos dizem, não, isso não é coisa de homem, né? Os machões lá, não, amor, como se amor fosse uma coisa de segunda classe, gente. Amor é a essência da sua vida. Você foi criado por um Deus de amor, foi criado para amar, para ser amado. As pessoas aí fora estão desesperadas buscando amor. O vazio, o grande vazio que as pessoas têm na sua alma é porque elas estão distantes de Deus, não conseguem se sentir amadas por Ele, sabem que estão erradas. Por mais que digam que não, por mais que se achem bons cidadãos, ou por mais que digam que não se importam, eles sabem que estão errados. E sabem que estão longe de Deus. Sabe aquela velha frase que diz que todo ser humano tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus? Significa que aquela pecinha ali, aquele espaço, só pode ser ocupado por Deus. Mas quando você tem um relacionamento vivo com Jesus, você está cheio do amor de Deus. O amor de Deus é derramado sobre a sua vida. Então nós precisamos viver uma vida de amor, amém? Amor exige coragem. Enquanto tem lá aqueles que dizem que isso não é coisa de homem, é coisa para quem é homem sim, homem e mulher de Deus. Amor exige coragem. Olha só, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você precisa ter coragem para confrontar o sistema do mundo aí fora. A Bíblia está dizendo que o mundo vai se perverter tanto, o sistema do mundo vai ser tão ruim, que as pessoas vão esfriar no seu amor. Ou seja, precisa ter amor para confrontar o mundo aí fora. Precisa ter amor para ser diferente. Precisa ter amor para servir a Deus. Se você não amar a Deus, você vai ser um crente medíocre, mediano. Você não vai viver uma vida de fé plena se você não tiver amor, se você não amar a Deus. A fé permanece, a esperança permanece, mas o amor é o mais importante. E se você não tiver amor, você não vai conseguir ser ousado, você não vai conseguir confrontar o sistema do mundo, você não vai ter coragem para fazer isso. O amor nos torna ousados. 1 João 4,18 diz, no amor não existe medo. Você já pensou em amor relacionado a medo? A gente pensa de novo na fé, né? Quem tem fé não teme. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Por que o amor lança fora o medo? Gente, o que é que tem a ver amor com medo? Quando você se sente plenamente amado, e você ama, e você confia nesse amor, você tem segurança. É aquela historinha, se você manda uma criança, se o pai estiver aqui a falar para a criança pular, ele pula por quê? Porque ele sabe que é amado. Ele sabe que o pai o ama. E porque o pai o ama, ele não tem medo. Mas se alguém que você não tem muita certeza que te ama, disser, vai lá que eu seguro as pontas aqui. Qualquer relacionamento sem amor traz medo, gente. Um casamento, se o marido não tem certeza de que a mulher o ama, se a mulher não tem certeza de que o marido a ama, vai ter segurança? Não, vai ter medo. Medo de ser traído, medo de ser abandonado. Se você faz uma sociedade e você não tem confiança de que seu sócio te ama, vai lutar por você, ele pode te roubar, ele pode te trair, ele pode te passar a perna, sim ou não? Então, quando o amor existe, o medo some. Quando o amor é profundo, o medo vai embora.
Então a Bíblia nos diz que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então se a sua vida está cheia de inquietação, pensa um pouquinho. Sabe, se você cultivar a fé, a esperança e o amor, você vai ser uma pessoa cheia de alegria, cheia de paz. Se você está com medo do futuro, é porque você não está crendo que Deus te ama o suficiente. Se você está achando que a sua vida vai ser uma vida de derrota, ou que você vai, que as coisas vão só piorar, você não está crendo que Deus te ama. Se você está olhando para o mundo e vendo só problemas, e está ficando desesperado, e olha, se olhar um pouquinho, dá desespero mesmo. Tem gente que não gosta nem de ler mais jornal, de assistir jornal, porque as notícias raramente são boas. Eu estava falando outro dia que a palavra crise, por exemplo, desde que eu nasci, as pessoas falam assim, a crise dos tempos modernos. Quando passou essa crise? Nunca, sempre tem uma crise, gente. Mas se você olha para Deus e crê que Deus te ama, por que você está com medo? Está com medo do futuro? Está com medo da semana que vem, do ano que vem? Está com medo dos próximos anos? Por quê? O medo traz tormento. A Bíblia nos diz, 1 João 4,8, o medo produz tormento. Mas aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então creia no amor de Deus pela sua vida e não tenha mais medo de nada, amém? Creia no amor de Deus e não tenha mais medo de nada. É isso que a Bíblia está nos ensinando. O nosso amor é resultado do amor de Deus. Lá em 1 João 4, 10 a 12 diz, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Se você andar em amor, você vai cada dia mais andar na presença de Deus. Nós só conseguimos amar porque Deus nos amou primeiro. E se você não está conseguindo amar seu irmão, você não está conseguindo amar nem as pessoas na sua família, é porque está faltando você receber o amor de Deus. Crer e entender o amor que Deus tem pela sua vida. Porque se você for cheio do amor de Deus, você vai transbordar e vai amar os outros também. Quem não ama, não conhece a Deus. Ponto. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem conhece a Deus, tem uma vida marcada pelo amor. Nosso amor é fruto do amor de Deus por nós. Eu de mim mesmo não tenho esse amor para dar. É o amor de Deus que enche a minha vida e faz com que eu possa transbordar e amar os outros também. Amém? Pode aplaudir. O amor te capacita a agradar a Deus. Olha só que coisa maravilhosa que a Bíblia nos diz. O amor te capacita a agradar a Deus. Veja comigo Romanos 13, 9, diz assim: por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é o centro de toda a vida cristã. E Romanos 13, 10 diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você vai agradar a Deus quando você viver uma vida de amor. Não é através das virtudes moralistas, não é através do legalismo, é através do amor que você vai viver uma vida que agrada a Deus. Deus te ama e Ele derrama o seu amor sobre a sua vida todos os dias. Ele derramou o seu amor pela sua vida quando Jesus morreu por você ali na cruz. Ele te amou quando você não o conhecia. A gente não valia nada, gente. Nenhum de nós. Deus nos amou e nos encheu do seu amor. E quando você ama, você pode crer que você está agradando a Deus. Você não é
inteligente o suficiente para impressionar a Deus. Você não é forte o suficiente para impressionar a Deus. Você não tem dinheiro o suficiente para impressionar a Deus. Mas se você ama, se você está vivendo uma vida de amor, você agrada a Deus. Amém? E a última coisa que eu quero dizer para vocês sobre o amor é que se ele estiver faltando, isso é um sinal de completa falência. Não pode faltar o amor de jeito nenhum. Apocalipse 2:4, Jesus traz uma palavra dura contra uma igreja, dizendo assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, isso não pode acontecer. Abandonar o primeiro amor não pode acontecer. O seu amor a Deus precisa crescer mais e mais. Eu até já disse que tem algumas músicas, né, que falam de voltar ao primeiro amor e tal, já ouviu isso, né? A gente fala do primeiro amor como se o primeiro amor fosse aquela coisa maravilhosa e tal. É um ensino errado, gente. Se você abandonou o primeiro amor, volte sim, ok. Não é que a música está errada quando ela fala de voltar ao primeiro amor. Ela está expressando a realidade de uma pessoa que precisa voltar ao primeiro amor. Mas isso não é o normal. Tem gente que tomou isso como normal. As pessoas romantizam o primeiro amor e dizem assim: o começo da vida cristã é uma maravilha, né? Quando a gente se converte, o crente novo ama a Deus, tem fé, que bonito que é. E depois, então quer dizer que é uma desgraça? Quem é que tem mais de 10 anos de vida cristã aqui? Levanta a mão. Olha, bastante gente. Quem tem mais de 20 anos? Levante a mão, por favor. Também temos alguns. Eu não vou pedir para os que têm mais de 30 anos ficarem em pé, porque vai te cansar um pouquinho. A sua vida é pior agora? Você ama menos a Deus? A qualidade de vida espiritual que você tem foi se perdendo ao longo do tempo? Você tem saudade do primeiro amor, porque naquele tempo era bom e agora é ruim? Então a gente precisa ter cuidado com essa história de primeiro amor, de ficar romantizando como se o primeiro amor fosse bom e depois tudo passasse e fosse uma monotonia, uma desgraça. Não, o seu amor tem que crescer mais e mais. O seu amor tem que crescer mais e mais. Tem que ser mais profundo, mais sólido, mais arraigado. Quanto mais você conhece a Deus, você vai amar mais ou amar menos? Você conhece a Deus hoje mais do que antes, sim ou não? Então você tem que amar mais. Se faltar o primeiro amor, se a gente se esfriou em vez de crescer, em vez de aquecer o nosso amor, tem algo muito errado. Jesus disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Se nós estivermos na situação de esfriamento, Jesus está dizendo assim: eu tenho algo contra você. Eu não gostaria de ouvir isso de Jesus. Então não deixe o seu amor esfriar, amém? Cresça mais e mais no seu amor. Eu queria orar por você e lembrar que essa palavra é sobre as coisas mais essenciais da vida. Essa palavra é sobre as coisas que não podem faltar. Então pense um pouquinho na tua vida agora. Se você quiser, feche os seus olhos, ore, busque a Deus. A fé, a esperança e o amor são o termômetro que mostra se a tua vida está indo bem ou não. São o fundamento que vai preparar os próximos dias que você vai viver nessa vida. Se a tua fé estiver bem e você está crescendo na tua fé, está tudo bem. Pastor, mas eu estou passando por problemas, estou passando por momentos de luta. Lutas passam, gente. Problemas vêm e vão. Mas se a tua fé está bem, está tudo bem. Você está vivendo uma vida de esperança? Você não está com medo do futuro, você vive com esperança? Você está olhando para o futuro também, para a glória eterna? Para o céu? Então está tudo bem, porque você tem esperança, você vai ter paz, você vai ter alegria na presença de Deus. Você está vivendo uma vida de amor? Fique feliz, você está agradando a Deus. Ainda que esteja passando por um momento difícil na sua vida, se você ama a Deus e está vivendo esse amor, está tudo bem, porque Deus se agrada de você. Mas se essas coisas estão faltando ou estão esfriando na tua vida,
Dê um basta nisso hoje e clame a Deus para que isso seja restaurado, porque você precisa viver uma vida marcada pela fé, a esperança e o amor. Amém? Senhor, que a Tua glória inunde cada um aqui, ó Deus, inunde a nossa vida, Pai. Que nós sejamos cheios de fé, esperança, amor. Se alguém aqui ou dos que estão assistindo pela internet ainda não deu o primeiro passo de entregar a sua vida a Jesus, que hoje seja o dia em que comece pela fé, para que possam também ter esperança e viver uma vida cheia do Teu amor. Nós queremos declarar sobre cada vida aqui plenitude, a Deus. Que não haja retrocesso, mas que haja cada dia mais crescimento na fé, na esperança, no amor, na Tua presença, Deus. Que o nosso relacionamento contigo seja vivo e produza cada dia mais da Tua bênção sobre nós também, no nome de Jesus. Senhor, leva-nos agora debaixo da Tua graça, da Tua bênção. Leva-nos para os nossos lares, Pai, e que onde nós estivermos, nós sejamos luz e estejamos manifestando a fé, a esperança, o amor que o Senhor derramou no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.